Olá, o Jornal Câmara começa agora. Acompanhe os destaques da edição de hoje. Ministério da Justiça prorroga a permanência da Força Nacional em Presídio Federal de Mossoró. Secretaria Municipal de Saúde vai iniciar campanha de vacinação contra o sarampo. E ainda a abertura do trabalho do Legislativo na Câmara Municipal de Mossoró. O Jornal Câmara está no ar. Uma portaria do Ministério da Justiça e Segurança Pública, divulgada nesta terça-feira, 4 de fevereiro, no Diário Oficial da União, prorroga por mais 180 dias a presença da Força Nacional de Segurança Pública no período interno da Penitenciária Federal de Mossoró. De acordo com o documento, a prorrogação começa a contar a partir do dia 21 de fevereiro e vai até o dia 18 de agosto. O contingente a ser disponibilizado vai obedecer ao planejamento definido pelo Ministério da Segurança Pública. Na próxima segunda-feira será iniciada a campanha de vacinação contra o sarampo. A Secretaria de Saúde do município alerta sobre a importância da primeira dose. Diante da situação epidemiológica, que o país se encontra, tentando impedir ainda a circulação desse vírus do sarampo, o Ministério da Saúde ele dá continuidade às etapas de vacinação. No caso, vamos ter a primeira etapa, que se inicia no próximo dia 10 de fevereiro e vai até o dia 13 de março. Vamos ter também um dia D, o Dia de Mobilização Nacional, que será o dia 15 de fevereiro, onde é aquele dia de sábado, onde todas as unidades vão estar abertas para atender o público-alvo. Neste momento, vamos atender aquela faixa etária de 5 a 19 anos. E é uma campanha seletiva, vai avaliar a caderneta vacinal desse público. Se ele estiver em dia, de acordo com o calendário nacional de vacinação, ele tem que ter 2 doses da vacina com componente sarampo. Se não tiver, na dúvida, deve iniciar esquema e com 30 dias tomar a segunda dose. Então, assim, é seletiva. Se eu estiver em dia com a vacinação, eu não preciso tomar. Mas se eu estou na dúvida, não tenho cartão, deve tomar imediatamente. O coordenador do programa de vacinação da Secretaria de Saúde do município afirma ainda que é fundamental manter o calendário de vacinação atualizado. Como sarampo e entre outras doenças, como a vacina que tem disponível pelo Ministério da Saúde é a tríplice viral, que protege contra sarampo, cachumba e rubéola. Então são doenças imunopreveníveis. A única forma de proteção é a vacinação. Então cabe à população que está na faixa etária da campanha se imunizar, que é a única forma de proteção contra essas doenças. Uma vacina que estava em falta no município e que faz parte do calendário das primeiras vacinas do bebê é chamada de pentavalente. O coordenador afirma que o estoque foi restabelecido. Há cerca de 6 meses o país vem enfrentando por falta do desabastecimento dessa vacina. Houve um recolhimento de alguns lotes de acordo com a avaliação da Anvisa no controle de qualidade por parte do laboratório fornecedor. Então, assim, em janeiro recebemos um quantitativo que era insuficiente para atender a demanda. Preocupado com essa situação, o Ministério da Saúde ele lançou um esquema de substituição temporária. Na ausência da penta, os pais devem fazer a vacina DTP, que é a tríplice bacteriana, mais a hepatite B. Então, aquele pai responsável que tem crianças nessa faixa etária, que ao chegar na unidade básica de saúde não encontrar a vacina penta, deve vacinar com esse esquema de substituição temporário. O Ministério ele prevê que em março vai tentar normalizar esse estoque com a situação da penta. A gente segue para um rápido intervalo. Na volta a gente mostra como foi a sessão de abertura dos trabalhos do Legislativo moçoroense. É daqui a pouquinho. Ei, você, prestador de serviços turísticos, você já está cadastrado no Cadastur? Sabia que sem o cadastro você está atuando ilegalmente e pode até ser multado? Mas calma, o cadastro é rápido e pode ser feito todo pela internet, sem a necessidade de documentos. Para começar, acesse o endereço www.cadastur.turismo.gov.br. Quando entrar no site, clique na área Sou Prestador e preencha os dados de cadastro. É rápido e assim que finalizar, uma senha será encaminhada para o e-mail do usuário. Com a senha, você acessa novamente a página, preenchendo os campos de login e senha recebida. Em seguida, selecione a atividade que deseja cadastrar e informe se é microempreendedor individual ou não antes de clicar em prosseguir. Nesse momento, alguns dados serão extraídos da Receita Federal. A empresa deverá possuir códigos QNAI no CNPJ, de acordo com a atividade que deseja cadastrar. Mas algumas informações ainda vão precisar ser preenchidas por você. Terminou?
Leia atentamente o termo de responsabilidade e, se estiver de acordo, confirme. Pronto! Agora você será informado por e-mail quando o certificado estiver disponível. Você poderá acompanhar a solicitação através do histórico de cadastro. É possível cadastrar outras atividades para a mesma empresa ou o mesmo usuário cadastrar outro CNPJ. Basta seguir o mesmo procedimento. Viu como é fácil? Ser legal é bom para o turismo, para o empresário e para o Brasil. É responsabilidade da Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem, ABCD, adotar e implementar os exames antidopagem em território nacional. O controle de dopagem, para ser válido, deve seguir alguns procedimentos obrigatórios regidos pela Agência Mundial Antidoping, o ADA, na sigla em inglês. O primeiro passo é a seleção do atleta. Essa etapa é definida pela autoridade de teste, no caso, as federações internacionais de cada modalidade ou, no Brasil, a ABCD. A escolha do atleta deve seguir alguns critérios pré-determinados. São eles: classificação do atleta na competição, sorteio e indicação. Em geral, a indicação do atleta é movida por suspeita de doping, em casos de desempenho extraordinários ou pela simples decisão da autoridade de teste. Os atletas podem ser escolhidos para testes surpresa quando estão fora de competição. Nesse caso, eles podem ser testados até em casa. O segundo passo é a coleta do material biológico, que pode ser uma amostra de sangue ou urina. Nessa etapa, entra em ação o escolta, um funcionário treinado pela ABCD que terá as seguintes responsabilidades: identificar o atleta escolhido para o exame, notificar o atleta, conduzir o atleta até a estação de controle de dopagem, local onde o atleta fará a coleta das amostras biológicas. Uma vez na estação de controle de dopagem, o atleta passa a ser atendido por um oficial de controle de dopagem, no caso de coleta de urina, ou por um oficial de controle de sangue. O atleta, então, colhe sua urina ou tem o sangue devidamente coletado, nesse caso, seguindo-se todos os procedimentos do padrão internacional de testes e investigações. Encerrada a coleta, inicia-se o processamento da amostra. Nessa etapa, o atleta escolhe o kit de armazenamento que irá abrigar as amostras A e B. O próprio atleta lacra o kit e preenche o formulário de identificação. É importante ressaltar que o kit que vai para o laboratório acreditado que irá analisar a amostra não contém a identidade do atleta. Ela é preservada durante todo o processo. No kit, há apenas um código cuja identidade só é conhecida pela autoridade de teste. O passo seguinte é o envio da amostra para o laboratório. A partir daí, a amostra deixa de estar na presença do atleta. Tem início, então, um processo chamado de cadeia de custódia. Algumas exigências devem ser cumpridas durante a cadeia de custódia. Detalhes como a temperatura da amostra no envio ao laboratório e o prazo de entrega devem ser respeitados para que o exame tenha validade. Qualquer problema durante a cadeia de custódia pode invalidar o resultado do exame. A próxima etapa é a análise da amostra pelo laboratório. A amostra A é analisada e a B é guardada para o caso de exigência de uma contraprova. Na América do Sul, apenas o Laboratório Brasileiro de Controle de Dopagem, LBCD, no Rio de Janeiro, é acreditado pela UADA para fazer análises de amostras de testes antidoping. Ele pode atender tanto a ABCD quanto organizações nacionais antidopagem de outros países. O passo seguinte é o gerenciamento de resultados. Em caso de um resultado analítico adverso, ou seja, quando foi detectada na análise alguma substância proibida pelo Código Mundial Antidoping, a ABCD é comunicada e inicia-se o gerenciamento de resultado. Então, o último passo do processo é iniciado, que é o julgamento do atleta. No Brasil, isso é feito pelo Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem. Se for condenado, o atleta recebe uma punição que pode ser advertência, inelegibilidade por períodos que podem variar de 2 a 8 anos ou até mesmo o banimento do esporte. Estamos de volta com o segundo bloco do Jornal Câmara. Nessa terça-feira, 4 de fevereiro, foi realizada aqui na Câmara Municipal a sessão de abertura dos trabalhos do Legislativo de Mossoró. Durante a sessão, a prefeita Rosalba Ciarline fez a leitura da mensagem anual do Executivo. Tudo isso que a gente tem que fazer precisa, a cidade cresce, os equipamentos os equipamentos sociais, os equipamentos comunitários precisam também ser ampliados. Então, há essa busca constante
de que a gente possa melhorar cada vez mais. Então, mostrando que já foi feita a projeção do que nós pretendemos fazer e mostrar que o trabalho é incansável. Nós estamos a cada dia convocando todos, dando as mãos e defendendo a nossa cidade, porque todos nós amamos Mossoró. Participaram da sessão autoridades políticas, CDL, sindicalistas, estudantes, servidores do município, autoridades eclesiásticas, representantes de instituições de ensino como a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. A Câmara é parceira da UERN e reconhece a relevância da universidade para o Estado. A universidade ela sempre se faz presente nas solenidades da Câmara e na abertura do ano legislativo não poderia faltar, principalmente como forma de respeito. É a Casa do Povo, né? É um poder importante para o desenvolvimento da cidade de Mossoró e também, como você falou, pela parceria que a Câmara sempre tem com a universidade, através de projetos, de ações e do apoio à própria universidade, né? Aproveitamos o momento de entrevista para falar sobre a conquista do curso de jornalismo da Universidade do Estado, reconhecido como o segundo melhor do país. O curso de jornalismo da UERN foi o que teve o segundo maior desempenho entre todas as universidades do Brasil e o melhor desempenho entre todas as universidades públicas. Então isso mostra a qualidade dos nossos alunos, a qualidade também dos nossos professores, dos nossos técnicos e também é entre tantos resultados que mostra o resultado do trabalho que vem sendo feito nos últimos anos na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. O curso de jornalismo, bem como de rádio e publicidade da UERN, contam com uma importante ferramenta de aprendizado para os estudantes, que é a UERN TV. A UERN TV começou com um projeto de extensão e agora é uma TV institucional e continua sendo um laboratório importante, que é de lá de onde tem saído os principais nomes do nosso telejornalismo, inclusive você, né? Então é muito bom e assim deixa a gente muito feliz saber que nossos alunos estão compondo, estão formando o mercado do jornalismo potiguar. Agora a gente volta a falar sobre a abertura dos trabalhos do Legislativo. Durante a leitura da mensagem anual do Poder Executivo, no plenário da Câmara, representantes de ONGs realizaram protestos contra a medida de eutanásia em animais com calazar. A Prefeitura se defende das acusações e afirma que são inverídicas. Eu acho até que eles estão mal orientados. Eu não sei, porque não há eutanásia em Mossoró. Você já ouviu falar? Você conhece? Alguém viu? Não existe. Agora, vamos supor aqui uma coisa bem clara, eu sou médica. E vocês devem saber, porque isso é uma doença tão... Se um cachorro tiver raiva é uma doença que não tem cura, não é? Ela mata, não é? Esse cachorro com raiva, o que é que ele pode acontecer? Morder pessoas, não é? Cidadãos, e a pessoa ter a doença que não tem cura, não é assim? Então, isso foi um caso excepcional que não aconteceu, mas se conjecturar um caso excepcional de um cachorro com raiva, você vai querer dentro da sua casa para cuidar? Quem vai querer? Eles vão querer, sabendo que é uma doença que se morder uma pessoa não tem cura? Então, existe aquilo que pode ser tratado, está sendo tratado. Não houve um caso de eutanásia desde que eu assumi, um só. A presidente da Câmara, Isabel Montenegro, se pronunciou sobre o ocorrido. Eu hoje estava aguardando e a prefeita realmente trouxe uma mensagem de esperança, uma mensagem de fé em dias melhores. Era isso que a gente esperava da prefeita Rosalba Ciarline hoje. Foi um momento prejudicado pela falta de educação de pessoas que aqui vieram reivindicar. Nós vivemos num país democrático, onde todas as pessoas têm direito de se manifestar, de dizer o seu pensamento, mas de uma forma com urbanidade, tratando todo mundo. A gente não precisa reivindicar agredindo. A prefeita foi desrespeitada sistematicamente nesta manhã e a gente sabe que é simplesmente porque entramos num ano político. Então, se as pessoas que querem ocupar o Palácio da Resistência deram hoje nesta casa esse mau exemplo, não merecem ser gestor de Mossoró, não merecem conduzir o povo de Mossoró a dias melhores. Chegamos ao fim de mais uma edição do Jornal Câmara. Se você quiser rever as nossas reportagens ou acompanhar nossa programação, já sabe, mossoró.rn.leg.br. No YouTube, TV Câmara Mossoró. Nos siga nas redes sociais. Até o próximo vídeo.